Então, meu amigo e minha amiga, vamos lá. Bom, não. Porque, por exemplo, eles estão falando sobre a questão da curta duração, que não seria só, às vezes, curta duração em relação à questão de quantos argumentos eventualmente eu receberia a título de é, a título de ataque contra a minha pessoa e tal, até eventualmente receber a questão dos mandamentos. Bom, primeiro que eles nem sabem se eu receberia o ponto sobre os mandamentos cedo, né? Pior ainda se eu recebesse tarde, mas independente, porque mesmo que eventualmente eu recebesse cedo, não há garantia que eu falasse no primeiro momento, porque eu teria medo da questão do escândalo, né? Então não há certeza. Só que então, uma vez que eu não falaria, mesmo sabendo do argumento, e não só não falaria sobre ele, mas também não conheceria os fundamentos que me credibilizariam a falar mais sobre ele, para receber esses outros fundamentos, que seriam argumentos mais complexos, demoraria mais. A ponto de que, se considerar um momento fixo, um momento real em que eu recebi os argumentos, só foi em 2021. Então, assim, nesse ato de 2020, já que eles estão considerando o prazo oficial, o prazo do momento em que eu recebi, saindo do ministério, que eu recebi o argumento dos mandamentos depois, que seria o primeiro semestre de 2020, os fundamentos dos mandamentos eu só recebi em 2021. Se você entender essa data como oficial, aqui a dificuldade é a longa duração. Então, o que descaracterizaria? Aí a questão de que não haveria risco, haveria no final risco, porque seria um hiato grande para eu resolver o argumento processual se fosse dito antes ou se fosse dito nesse período, mesmo ali depois da questão dos mandamentos. Então eu não falaria sobre os mandamentos, sairia do ministério, receberia o fundamento sobre os mandamentos depois, teria que resolver depois, a longo prazo inclusive, o argumento sobre a questão processual. Então, no fundo, no final é isso. Né? Ou se o argumento da questão processual, por exemplo, é dito antes, recebo o argumento dos mandamentos, tem que sair do ministério. Ou mesmo que continuasse, não importa, seria uma questão de longa duração. Então, apenas para dizer que haveria uma dificuldade de longa duração se eu permanecesse no ministério, por exemplo, para receber o argumento dos mandamentos. Então, no caso, não teria como, né? Porque eu poderia receber o argumento dos mandamentos, não falar, sair do ministério e quando eu retornasse, ter que lidar com a questão processual, por exemplo, para ser exposto esse argumento, o que seria também um atrapalho, na verdade. Então, se eu permanecesse também seria uma questão de longa duração. Seria se eu retornasse ao ministério depois ou mesmo que eu permanecesse no ministério, até receber os fundamentos sobre a questão dos mandamentos, uma vez que se entenderia que é uma presunção que eles estão fazendo. Eu, inclusive, acho que nem é mais provável. De quando eu receberia o argumento dos mandamentos, mesmo que eu permanecesse no ministério, sendo de uma doutrina diferente. Eles entendem que é primeiro semestre de 2020. Ok, mas então a outra data também é oficial. A bem da verdade. Então, esse complemento do canal. E valeu.